Dons espirituais, fruto do Espírito, são a mesma coisa? Se não, como distingui-los? Quais as diferenças? Quais os propósitos? Fruto ou frutos do Espírito? Assuntos como este serão tratados na lição de número 5 do próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, o fruto do Espírito, o eu crucificado. É o assunto da lição 5 da revista de adultos da Escola Bíblica Dominical, adotada pelas igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil. E pelo canal da nossa convenção, CEADEMA, Convenção das Igrejas Evangélicas no Estado do Maranhão, nós trazemos para você este subsídio. Não é a exposição de todo o conteúdo da lição. Subsídio é apenas apontar caminhos, meios pelos quais professores e alunos devem seguir, encontrar aí um objetivo comum para poder fazer valer cada minuto da aula da Escola Bíblica Dominical. A lição passada tratou sobre os dons do Espírito e aprendemos que dons são capacitações, a ação do Espírito Santo na nossa vida para o cumprimento da missão. Estes são, pelo menos, um dos propósitos dos dons espirituais, nos capacitar conforme a soberana vontade do Espírito Santo para o cumprimento da missão, e esta missão tem várias formas de ser realizada. Porém, o que é o fruto do Espírito? O apóstolo não usa a expressão no plural, frutos do Espírito. É simplesmente um vício de linguagem por causa das diversas manifestações deste fruto. O fruto do Espírito é como uma laranja e os seus gomos, ou seja, é um único fruto e tem aí as suas diversas manifestações ou modalidades, usando uma expressão por Donald Guy, também mencionado na nossa revista. Então, se os dons espirituais são capacitações, empoderamento, poder do Espírito Santo, que nos habilita a cumprirmos a missão para o qual fomos chamados, vocacionados, o que de fato é o fruto do Espírito? Olhando para o ponto primeiro da nossa revista, nós podemos resumir o fruto do Espírito basicamente como sendo a evidência de que nós, de fato, nascemos de novo. É o resultado da conversão, da regeneração, do habitar do Espírito Santo na nossa vida. Em outras palavras, podemos dizer que é claro que alguém pode não ser usado com um dom espiritual durante toda a sua vida cristã, mas ele pode evidenciar o fruto e deve evidenciar. Portanto, o fruto do Espírito nada mais é do que a evidência de que somos novas criaturas, de que nascemos de novo e estamos crescendo em Cristo Jesus até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Entendendo isto, fica fácil responder a pergunta: como entender aquelas pessoas que lá no momento litúrgico da celebração é tão fervorosa, é tão espontânea, mas na vida diária não demonstra ser sequer cristão? Pois é uma falha nossa medirmos ou julgarmos a espiritualidade de alguém por causa do momento litúrgico, daquele tempo designado para a celebração do culto. Claro, nós estamos em um ambiente em que nós devemos de fato proceder daquela maneira, mas o fruto do Espírito ele nos acompanha em toda a nossa vida, nas nossas escolhas, nossas decisões, nossos planos, projetos, nos nossos desejos e anseios, embora tenha em nós esta guerra interior resultante da habitação do Espírito Santo em nós com a nossa natureza ainda caída, que desfruta tão somente da esperança de um dia ser redimida da queda. Portanto, todo cristão precisa evidenciar o fruto do Espírito Santo. Não existe cristão verdadeiro sem fruto do Espírito. Se por um acaso você conhece alguém ou se julga não ter o fruto do Espírito, você precisa rever o seu conceito de ser convertido, porque é a evidência da habitação do Espírito Santo como resultado do novo nascimento, como resultado da conversão. Você pode, por alguma outra razão, não evidenciar ou não manifestar
através da sua vida o dom espiritual. Pessoas que, por exemplo, tomam a decisão de aceitar a Cristo no leito de morte. Pensemos em tantos outros que têm aí uma vida em que o ambiente da comunidade em que ele vive é tranquilo, é pacífico, e não há necessidade, por exemplo, do Espírito capacitá-lo com dom de cura, porque não há enfermos com dons de operações de milagres, porque o contexto onde ele está inserido não exige essa necessidade. Porém, o fruto do Espírito deve ser evidenciado em todo e em qualquer lugar, em toda e em qualquer circunstância. Tendo compreendido isto, como entendermos a diferença entre dons espirituais e o fruto do Espírito? E então eu ofereço para você um material que nós geralmente utilizamos nos nossos cursos de introdução à teologia, com base em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Atente para a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo. A expressão é: mas o fruto do Espírito, não os frutos. Como entender esta aparente incoerência, esse aparente crime contra a língua portuguesa? O fruto do Espírito é, e então ele diz, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Eu faço uma pergunta para você. É possível um cristão genuíno ter, por exemplo, bondade e não ter amor? É possível um cristão verdadeiro ter paz, mas não ter temperança? É possível um cristão genuinamente nascido de novo ter, por exemplo, mansidão e não ser longânimo? Ser longânimo é tardar a aplicação do juízo, da sentença, da disciplina. É, de fato, aí um sinônimo para paciência. É possível um cristão ser bondoso e não ser alegre? Como explicar isto? A verdade, meu querido, é que o fruto do Espírito é um só. E este fruto, ele é evidenciado através de todas essas modalidades. Todo cristão nascido de novo, ele precisa ter o fruto do Espírito. E este fruto não é uma destas virtudes, são todas elas. Lembra dos gomos da laranja? Se nós espremermos, ainda esta analogia acaba sendo incoerente com essa ideia de fruto do Espírito, mas é uma analogia aproximada. Semelhante a isto, nós temos as bem-aventuranças. Esse critério também pode ser atribuído às bem-aventuranças. Não faz sentido alguém ser pacífico e não ser misericordioso. Alguém ser pobre de espírito e não se alegrar com a perseguição. Como ser faminto de justiça, ter fome e sede de justiça e não exercer misericórdia com os criminosos, com os pedófilos, com os atrócidos? Eles têm que sofrer as consequências do erro cometido. Mas a misericórdia jamais vai nos permitir nos alegrar com a morte dele e a sua alma ir para o inferno. A misericórdia vai nos fazer entender que tudo que esta pessoa precisa é nascer de novo. Então, a semelhança das bem-aventuranças, não tem como você ser um e não ser outro. As bem-aventuranças são virtudes inerentes a um cidadão do reino dos céus. Não vá com essa, eu sou pobre de espírito, mas ainda não sou manso. Olha, eu sou manso de espírito, mas eu não me encaixo aqui no se alegrar, me regozijar com a perseguição. Não faz sentido. O mesmo é em relação ao fruto do Espírito. É um fruto que é evidenciado em todas estas virtudes. Alegria, é claro que essa alegria pode ser atrelada a um estado de espírito, não é só rir com tudo ou estar desprovido de sensibilidade. É a bondade, a fé, a mansidão, a temperança.
E, por fim, enfatizando, não tem como você ter apenas uma dessas manifestações, ou duas, três ou metade, e falhar em outra. Pastor, então eu não estou conseguindo ter isso na minha vida. Como é que eu faço? Aí é que está a questão. Não é produzido por você. Não vem de você. É resultado da obra do Espírito Santo na vida do cristão. Para isso, nós precisamos entender a diferença entre os dons e o fruto. Os dons são, na verdade, relacionados ao que fazemos para Deus. Se os dons espirituais são capacitações, é um empoderamento, é um revestimento para o exercício da missão, já que o dom é aquilo que eu faço relacionado a Deus, o fruto do Espírito está relacionado ao que Deus faz por nós ou ao que Deus faz em nós. O Espírito Santo me dá o dom espiritual, me usa com o dom espiritual para eu fazer a obra de Deus. O fruto do Espírito é o que Deus faz em nós. Vem do céu para a terra, para nós. O dom, embora vindo do céu, através de Deus, por meio do seu Santo Espírito, é para o cumprimento do que nós fazemos para Ele. E, mais especificamente, eu quero deixar para você esse gráfico da diferença entre os dons e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é criado, ele é produzido e não é feito por mim, é pelo Espírito Santo. Nós somos até tentados a não sermos misericordiosos, a não sermos longânimos. Mas aí o Espírito Santo aplica em nós a temperança, a mansidão. É aí que você vai entender o terceiro ponto da nossa lição, que é este fruto que faz com que nós lutemos conosco mesmos, com a nossa própria natureza. Paulo vai usar isso em Romanos 7, ao dizer da seguinte maneira: eu não entendo o meu próprio modo de agir. O querer fazer o bem está em mim, mas não é efetuar. Quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. No que diz respeito ao homem interior, no que diz respeito ao desejo da minha alma, o meu prazer está na lei de Deus. Mas, na prática, eu encontro essa guerra dentro de mim. Louve a Deus por essa guerra, por esse atrito. É a evidência de que o Espírito Santo habita em você e te ajuda exatamente nas tuas fraquezas. Então, o fruto do Espírito é criado, é produzido, enquanto que os dons do Espírito são dados, são recebidos. O fruto começa com a conversão. E os dons? Após o batismo, por que eu coloquei um ponto de interrogação? É comum alguém perguntar se alguém pode ser usado com os dons espirituais sem ter sido batizado primeiro com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em outras línguas. Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um dos grandes teólogos da fé pentecostal, ele entende que um cristão só pode ser batizado, só pode ser usado com os dons espirituais depois que ele for batizado com o Espírito Santo. Bom, mas não é uma unanimidade. Basta nós entendermos que o dom é do Espírito e ele dá a quem ele quer e como ele quer. Mas é uma questão para discussão. Então, professor, aproveita a oportunidade. Então, os dons espirituais, eles são dados antes ou depois do batismo. É um caso a ser estudado. Mas o fruto, ele começa a partir do momento em que o cristão nasce de novo. Foi convertido, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida, tem a certeza da vida eterna. Primeira hora de nascido de novo, ele já pode ter evidências deste fruto do Espírito Santo. Além do mais, nós temos aqui o fruto do Espírito, ele procede de um interior transformado e o dom, ele vem do céu para nós. O fruto, ele procede da vida transformada, de um coração transformado. O que antes era ímpio, tinha prazer na prática da impiedade, hoje é justo, embora pecando, mas a sua reação é contrária à que ele tinha antes. O ímpio, ele tem prazer no mal que ele faz. O salvo, o justo, ele pratica o mal, às vezes porque quer e às vezes porque a própria natureza lhe impulsiona. Mas o que diferencia ele do ímpio é o seu sentimento em relação ao pecado que ele praticou. Pense num Caim da vida.
ouviu Deus, se preocupou mais com a consequência do seu pecado e decidiu sair da presença do Senhor. Agora pense no adúltero Davi, que ainda hoje é lembrado assim. Agora compare a reação de Caim, um ímpio, com a reação de Davi. Leia os salmos de lamento de Davi. Leia especificamente o Salmo 51. Então, o salvo, ele peca. Ele não tem prazer no pecado que ele cometeu. Ele chora, ele se arrepende, ele vai aos pés do Senhor, porque o Espírito Santo, através do fruto, lhe leva a entender que ele não pertence mais ao mundo e não pertence mais ao príncipe das trevas, e por isso não deve mais ser induzidos pelos desejos da carne. Agora, isto é resultado de uma vida transformada. Não basta frequentar a igreja, não basta ser aluno da EBD, não basta ser membro ou ter um cargo. Precisa nascer de novo, ter o interior transformado. O fruto requer tempo para crescer. Ele vai sendo nutrido, desenvolvido, mas o dom do Espírito, ele não precisa de crescimento. Nós recebemos, somos usados com ele, o propósito é cumprido, mas o dom, ele requer tempo para crescer. O fruto do Espírito está relacionado ao que eu sou, relacionado ao nosso caráter, ao que eu sou, ao que nós somos. Já o dom está relacionado ao que nós fazemos para Deus, ao nosso serviço para Ele. O fruto do Espírito, ele não cessa. Não cessa. No céu, na eternidade, vamos continuar mansos, amáveis, alegres, em paz. Agora vai chegar o tempo em que os dons cessarão. Nós não somos cessacionistas, mas um dia seremos cessacionistas por acreditarmos que quando vier o que é perfeito, não haverá mais necessidade, por exemplo, de profecia, não haverá mais necessidade de curas, porque não há enfermidades, não haverá necessidade do exercício dos dons do Espírito, porque os dons do Espírito têm um propósito, nos capacitar para fazermos a missão. A eternidade, a missão já foi concretizada. Vamos desfrutar tão somente da recompensa do galardão. Por fim, o fruto do Espírito não se divide, é um só. Já os dons, eles são diversos e por isso eles são repartidos. Portanto, meu querido professor, meu querido aluno, isto é importante, porque o teu aluno pode questionar. Faça ele entender que o salvo, às vezes, pode não ser usado com o dom espiritual, embora o dom esteja à disposição, como promessa do Pai. Agora, embora nem todo cristão pode acontecer de não ser usado com o dom espiritual, mas todo cristão precisa evidenciar o fruto do Espírito Santo. E como saber se o fruto do Espírito Santo é evidenciado na minha vida? Aí é o terceiro ponto da nossa revista, que é exatamente o Espírito se opondo à nossa carne. Até porque quando Paulo trata deste assunto, ele vai falar em oposição às obras da carne. E o fruto do Espírito se opõe a tudo que é mal, a tudo que é contrário à vontade de Deus. Portanto, meu querido professor, bons estudos, que Deus te abençoe, te capacite. A você que é aluno, você não vai aprender tudo isto em 40, 50 minutos, 1 hora ou mais, porém, tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo habita em você, então você nasceu de novo. Há o sentimento de culpa, de vergonha diante do pecado que você cometeu? Isso é fruto do Espírito Santo. Ele habita em você. Há sentimento de vergonha pelo mal que você cometeu? Só quem sente isto é quem tem o interior transformado. Isto é evidência do novo nascimento. Que Deus te abençoe, um forte abraço e uma boa aula.